Vamos ter a apresentação da Robio e, iniciando, vocês terão 15 minutos de apresentação e a gente 4 minutos para fazer perguntas para vocês. Está contigo, Stephanie, por favor, pode continuar. Tudo certo. Então, pessoal, boa noite mais uma vez aqui, né? Sou a Stephanie, presidente da Robio, atual presidente da Robio. Estou junto com o Vinícius e com a Maria Luísa, também membros, para falar um pouquinho sobre nossas atividades, né? Então, só relembrando vocês, a Robio é uma iniciativa de bioengenharia do ITA. Nossa missão é utilizar nossos conhecimentos técnicos de engenharia junto com bioengenharia, focada principalmente em biomedicina, para promover mais inclusão, mais avanços para a humanidade. Então, com isso, a gente trabalha em 4 frentes principais: computação, eletrônica, mecânica, um pouco de biologia e anatomia. E falando um pouquinho do nosso planejamento, né? Nós estamos num momento muito importante do ano, que é o momento que a gente olha para trás e vê o que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, e começar uma estruturação para o próximo ano. Então, a gente está na semana de postulação, principalmente, e o nosso principal desafio desse ano foi principalmente na frente de MEC, porque a gente teve problemas com a impressora 3D. No último ano, a gente tinha um membro que era muito bom, muito safo em impressora 3D, e ele formou e saiu da Robio, e esse deu problema de novo, a impressora, e a gente não tinha a capacitação necessária para corrigir esse problema. Então, isso deu uma boa atrasada nas nossas tarefas de mecânica da prótese, mas, ao mesmo tempo, a gente substituiu o que a gente ia fazer pela competição. Então, algo que teve fora do planejamento foi na competição, o BioChallenge, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que não estava previsto inicialmente porque essa competição não existia. A gente participou da primeira edição da competição, então ela só começou a ter divulgação sobre ela em maio, junho. Depois a Maria Luísa vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas o nosso principal conquista desse ano foi a competição, e o congresso depois também veio junto com a competição, que conseguiu ganhar vários insights legais sobre isso. E também falar um pouquinho da nossa visita que a gente vai fazer essa sexta-feira agora, no Hospital Santa Casa de São Paulo. Então, vai ser uma visita muito importante, um contato que a gente já tem há algum tempo, mais ou menos mais um ano e pouco que a gente tem contato com eles, mas essa visita vai rolar somente agora, nessa sexta-feira, para conseguir novos projetos para o ano que vem. Então, agora eu vou passar para o Vinícius para falar sobre o planejamento financeiro. Opa, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou membro da Robio, e queria falar com vocês, então, sobre como foi o planejamento financeiro da Robio até esse terceiro bimestre que a gente se encontra. No orçamento inicial, estavam orçados R$ 7.500 para a Robio, para gastar aí durante esse período de março a março, né? E esse orçamento ele foi feito em uma época em que a Robio ela tinha um tamanho bastante enxuto, né? A gente teve um processo seletivo de bastante sucesso esse ano, em que entraram muitos e muitos bichos da 28, graças a Deus eu sou um deles, e aí a iniciativa ela teve uma carga de mão de obra que não estava esperando, né? Porque nos processos seletivos anteriores, o número de pessoas que entravam ali era 3, 4, aí chegou no passado, chegou a entrar 2, então o número de pessoas era realmente diminuto e esse orçamento acompanhou essa quantidade pequena de pessoas, né? E aí depois veio o processo seletivo, entrou muita gente, e acabou que a gente teve que se virar com um orçamento que era bastante enxuto para a quantidade de pessoas e quantidade de ideias, quantidade de ambições que estavam acontecendo ali dentro dessa iniciativa, né? Então, se vocês derem uma olhadinha, um dos grandes feitos aí foi reformar a salinha em que eu estou aqui agora, gloriosa salinha, que tem nos acomodado aí com muito carinho, e a salinha ficou muito boa, a estrutura melhorou muito, então foi um investimento que valeu muito a pena. E dentre os outros investimentos, um investimento que foi gritante, pode passar o slide, Metal, por favor, é o investimento em competições, né? Vocês podem ver aí no gráfico que foi um investimento bastante elevado em relação aos outros gastos da iniciativa, e foi um investimento pensado da seguinte forma: a gente tem muita gente, a gente tem muita vontade de aprender, de fabricar, de fazer, de colocar a mão na massa. Aonde é que a gente vai alocar essas pessoas? Começamos, então, a tentar achar competições. Milagrosamente, algumas competições começaram exatamente nesse ano, que nem o BioChallenge, que a Maria vai explicar já, que foi uma competição que abriu para outras universidades nesse ano. Ela já acontecia internamente na Inatel, né, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, lá em Santa Rita.
e abriu para outras universidades exatamente nesse ano. E tivemos aí, então, essa oportunidade de participar de competições que trouxeram frutos extremamente interessantes, que já estão aí na fotinha, e os gastos, né, durante essas competições foram principalmente com transporte, mas também com alimentação, e estava prevista a hospedagem, mas a gente conseguiu ainda de graça a hospedagem que a gente precisou. Então ficou ali transporte e alimentação foi o nosso gasto majoritário. Então, para contar um pouquinho mais desses resultados incríveis que a gente conseguiu aí durante a competição, a Maria vai conversar um pouquinho mais com vocês. Boa noite, pessoal. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a competição em si. Queria ressaltar que é investimento, porque a experiência de ir até um local diferente, fazer o networking, participar de uma competição, ver um desafio nessa área que a gente gosta tanto, que é a área de engenharia biomédica, é realmente muito gratificante, né? Falando da primeira competição que a gente participou esse ano, foi o BioChallenge na fase regional, como o Vinícius falou, a gente foi para Minas Gerais. E, assim, tudo começou com uma van, com 8 pessoas, 2 grupos. A gente competiu em 2 categorias. A categoria motora, que tinha um desafio de mexer uma garra robótica. E vai aparecer um vídeo para vocês já já sobre como foi. E a outra categoria que era visual, uma tecnologia assistiva, que é super engajada socialmente, para ajudar pessoas cegas a se localizarem. Então, a gente acabou ganhando a categoria motora e indo para a fase nacional dessa mesma competição. Aí pode passar. E aí, essa fase nacional foi algo que, assim, acabou puxando muitas oportunidades para a Rubio esse ano, porque já iam 4 membros da Rubio participar dessa competição no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, que foi em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, aproveitando que já iam 4 membros, a gente pensou, por que não ir mais gente, fazer networking, participar de palestra, entender a pesquisa científica na área de engenharia biomédica e também participar de uma outra competição, que eu vou falar um pouquinho mais em seguida. Então, aí está a equipe que foram 7 pessoas, e uma das palestras que a gente assistiu foi sobre o futuro das health techs, que é um assunto que tem tudo a ver com o Rubio, que é sobre inovação na área de medicina. Enfim, é só um gostinho do que a gente teve lá, que foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu vou falar agora das competições. Pode passar. Então, agora, na fase nacional, a gente tinha antes ganhado a fase regional do Sudeste, aí a gente veio para a fase nacional, vocês podem ver aí a garrinha se mexendo com eletromiografia, transmissão de sinais elétricos do músculo para uma garra motora. E aí, acho que só de ver já me dá um orgulho, porque eu acompanhei os meninos fazendo todo o processo, montando a protoboard. Foi bem gratificante ver eles ganharem essa competição. Então, foi a primeira vitória da Rubio, a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar na categoria. Acho que caiu a internet. Tá? Deu certo? Estamos vendo aqui. Estamos vendo você, sim, pode continuar. E só adicionar uma coisinha também nessa fase nacional, foi meio que Davi matando Golias nessa fase. A gente, todo mundo do bicho de primeiro ano, você pode ver ali, ó, os 7 ali, todo mundo, os 7 bichos, e a gente competindo contra gente que tinha pós-graduação, que estava no 5º ano de engenharia biomédica lá na UFO, pessoal da USP, o FMG. Então, assim, foi meio que assim, o pessoal olhava para o nosso circuito e falava assim, caramba, isso aí não tem como ganhar, que não sei o quê, isso aí não vai funcionar, esses bichos não sabem o que estão fazendo, que não sei o quê. E no final das contas, a gente foi dando murro em ponta de faca, foi aprendendo, foi fazendo, e vocês podem ver que a garra ficou extremamente precisa, com um movimento que acompanha exatamente o movimento da mão do nosso piloto de teste aí, e foi assim, foi realmente muito massa ver isso acontecendo. A gente acabou tendo um resultado em cima de pessoas que estavam muito mais preparadas do que a gente num sentido acadêmico, e a gente saiu muito satisfeito por causa disso. Sim, foi realmente gratificante, assim. Eu e o Vinícius, a gente não estava nessa equipe que ganhou, mas foi muito bom ver o pessoal, assim, superando cada barreira, né? A gente começou superando a barreira de ir para Minas Gerais, competir
assim, com a cara e a coragem, viajando, acho que a gente foi numa sexta-feira à noite, segunda-feira à noite, e voltou logo depois, na madrugada seguinte. Mas foi muito gratificante, realmente, e participar de todo o processo foi muito gratificante. Aí agora eu vou falar sobre a outra competição desse mesmo congresso. Então, a gente participou de 2 competições do congresso, essa que eu acabei de falar, e o Ideaton, que é uma competição de ideias, é como se fosse um hackathon, só que uma apresentação de um produto que a gente desenvolveu lá. Tudo girou em torno de problemas da medicina. Então, eles apresentaram problemas da área médica que poderiam ser resolvidos com engenharia. E aí eu apresentei uma das ideias, aí eu desenvolvi com um grupo de 2 pessoas da USP e 2 pessoas do Senai, foram esse grupo de 5 pessoas, e a gente ganhou o primeiro lugar dessa competição também. Então, foi mais uma forma da gente saber que está no caminho certo, né? A gente ganhou uma competição que ninguém esperava e depois ganhou uma competição de ideias. Então, a gente está... Acho que é uma forma de demonstrar que a gente está com a hard, desenvolvendo a hard e desenvolvendo a soft. E com relação a essa soft, eu queria até destacar a importância de ter ido para o Congresso, porque o Congresso não foi só as competições que a gente participou lá. Na verdade, eu acho que o maior ganho da Robio foi realmente a networking que a gente fez. Aí pode passar, por favor. 4 minutos de apresentação, gente. Bom, lá a gente conheceu o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, o diretor nacional dessa mesma sociedade, que é o ITEANO da T04, e um CEO da Inova Action, que já quer fazer um hackathon de engenharia biomédica próximo ano aqui no ITA. Então, a gente já está fechado com ele, a gente só precisa fazer acontecer. Então, essas oportunidades aí que eu acho que são as maiores ganhos da Robio nessas competições. Pode passar. Falando um pouco sobre dores e desafios, a gente está querendo estruturar internamente a iniciativa. Eu acho que isso é uma parte muito importante, uma muito recente, né? Então, é tanto acomodar os membros em projetos, desenvolver os projetos e designar realmente funções. Isso tem muito a ver com a liderança da iniciativa. Começou, a Metal nos ajudou bastante e a gente está querendo dar continuidade a isso. A seleção dos projetos, porque a gente recebe as demandas e seleciona as demandas que a gente pode realmente atuar com a estrutura da Rubio. E também a comunicação externa, seja com hospitais, recebendo os problemas da medicina, seja com empresas, recebendo ideias e investimentos e oportunidades, e pessoas mesmo, networking, que eu falei para vocês. Pode passar. De recursos financeiros é realmente algo que impacta muito a questão das competições, principalmente como o Vinícius falou. Então, não só a questão da salinha, como também recursos para treinamento que a gente precisa estruturar, a questão do financiamento de projetos que demanda prototipagem, que demanda material, insumos, e também os recursos para competições e visitas. Como a Eta falou, a gente tem uma visita marcada para sexta já. Pode passar. E mais um desafio que eu acho que as competições e o congresso ajudou muito foi nessa conexão com pessoas, porque a gente realmente precisa sair daqui da Bolinha do ITA para ter contato com essa área de engenharia biomédica, que é uma área recente, é uma área que está em crescimento e que a gente quer se conectar com pessoas da área, ter novas ideias, ter oportunidades mesmo de trabalho, de protótipos, enfim, de produtos. E esse é um dos desafios da Rubio que a gente começou dando um passo esse ano já. Pode passar. Então, falando dos próximos passos. Então, né, dado que a gente teve esse sucesso nas competições, conseguiu esse networking, conseguiu se inserir mais no contexto da engenharia biomédica, né, da bioengenharia no Brasil, o que fazer agora que a gente conseguiu, então, se provar e conseguiu esse espaço, né? A gente percebeu que nas competições que a gente tinha algumas necessidades técnicas que a gente não sabia. Por exemplo, a gente teve que aprender a mexer em Arduino e, assim, meio que na hora ali, a gente acabou não tendo esse treinamento porque não era algo que a gente tinha de demanda. Então, como não estava previsto, a gente foi uma coisa que a gente já pensou na competição,
E então a gente vê várias bases para todo mundo estar bem niveladinho tecnicamente. E aplicar isso na próxima competição, que é o Hackathon da USP, que é já um hackathon que já está mais estabelecido, já está há alguns anos já acontecendo, que acontece no dia 1 e dia 2 de novembro, lá em São Paulo. Fazer a reestruturação da iniciativa com esse ecossistema novo, em que a gente recebe as demandas médicas e devolve esses produtos finalizados, né, para o sistema de saúde, resolvendo esses problemas que a gente viu que a gente consegue resolver, tanto como esse do Nivela, que ganhou o Ideaton, quanto muitos outros que a gente pode apresentar para vocês. Fomentar as nossas relações externas, né? Então, deixar mais fluida essa comunicação com empresas, comunicação com hospitais, achar oportunidade de pesquisa, né? E execução de fato desses projetos, né? Que pode passar o slide aí. Vocês podem ver que a gente tem aí uma trilha de projetos bastante já promissora, né? Então, lapidando o treinamento e fazendo uma reforma para que a gente consiga acomodar mais projetos aqui dentro da salinha, a gente vai conseguir começar a rodar projetos aí já, começando agora em outubro e indo até a pré-temporada de 2025, né, que seria até ali março de 2025. Projetos como o Nivela Med, que foi o que ganhou o Ideaton, que consiste numa bolsinha que avisa para a enfermeira que o soro terminou de ser mediado, que é uma demanda que a gente tem de enfermeiras do Brasil todo. O Lembra SUS, que tem o potencial aí de estar economizando bilhões de reais para o sistema público, economizando, ajustando o problema de faltas no sistema público de saúde, né? Que acontece muito de clínicos gerais ficarem ociosos porque o pessoal falta e não avisa, então não acontece o reagendamento. Órtese para a doença do pé torto congênito, que é uma órtese que é necessária para 2 a cada 2.000 crianças, e mesmo assim, só tem uma pessoa que fabrica ela no Brasil, lá no HC da Faculdade de Medicina da USP, e é um idosinho que está para se aposentar, faz tudo manualmente, então a fila é muito longa, é tudo muito difícil. E o GazeFind, que é o GazeFind, que é uma tecnologia para a gente tentar solucionar o problema de esquecimento de gases dentro de pacientes durante as cirurgias, que é uma coisa que acontece com muita frequência, porque a solução de hoje em dia é comprar uma gase metálica, tirar o raio-x e verificar se ela está lá dentro, só que essa gase custa muito dinheiro e acaba que os hospitais não fazem isso. Ficam dependendo do modelo de contagem de gases, e esse modelo é muito falho, acontece muitas falhas, e muitos pacientes têm infecções, dores crônicas por causa desse tipo de coisa. Então, a nossa proposta seria achar algum tipo de material que conseguisse se acoplar na gase, uma tinta, alguma coisa assim, que quando em contato com o sangue, trocasse de cor para mostrar para o médico, essa gase está aqui dentro, não me esquece aqui. E esses são só algumas das demandas. A gente está em contato com hospitais, enfermeiras e médicos o tempo todo para a gente conseguir mais demandas, conseguir desenvolver mais projetos e criar mais impacto para a iniciativa. Então, para poder fazer isso tudo, a gente pensou num reajuste financeiro para poder sustentar a iniciativa desde agora até o mês de março de 2025, né? Que acabou sendo inevitável porque esse planejamento financeiro que foi feito no começo do ano não contava com essa capacidade de operação que a gente teria com tantos bichos, foi uma bênção para a gente, né? Porque agora a gente tem realmente essa mão de obra para fazer tanto impacto. Então, a gente pensou ali num reajuste financeiro que contemplaria ali todas as nossas despesas com competições próximas, mais especificamente, até esse período de março, que a gente tem prevista esse hackathon da Faculdade de Medicina da USP, que o custo para transportar essas pessoas para São Paulo, hospedar durante uma noite já é bastante elevado, então a gente já precisaria desse apoio. Sustentar também os ingressos do CDEB, que infelizmente não conseguimos com a competição, apesar de ter sido a gente ter essa sinalização que a gente ia conseguir ter, acabou não tendo, por uma falta de financeiro deles, e o dinheiro para conseguir movimentar os projetos em si, e aí vai financeiro para insumos e tudo. Então, Vinícius, o tempo está esgotado, Vinícius, você tem que acelerar aí. Obrigado, Vinícius. Falta muito? Não, acabou, né? Acho que pode... Mas então, aí, já responderam a pergunta de vocês, aí já estão abertos para perguntas aí, e pode mandar aí qualquer dúvida se vocês tiverem. Aldo, você é o primeiro. Obrigado
Primeira coisa, parabéns, Stephanie, Vinícius e Maria. É incrível o que vocês fizeram. Me lembra coisa de mais ou menos um ano atrás, um pouco mais. A gente estava lá no hotel e vocês, era, acho que qualificação em projeto, gestão em projeto, alguma coisa assim que a gente estava fazendo juntos lá. E a Robio tinha um chororô, chororô, chororô. Não temos competição, não temos isso, não temos aquilo. E eu falei, caramba, eu sou uma pessoa que tive minhas deficiências físicas também, inclusive durante o ITA, que deu uma certa coisa aí, mas falei, na hora que a gente tiver uma criancinha mexendo o dedinho, a hora que eu vi aqui a mãozinha mexendo ali, cara, vocês estão fazendo uma coisa incrível. E dá para ver claramente o nível de motivação, de energia de vocês do ano passado para agora. Sem ter visto as outras, para mim, vocês foram a iniciativa que mais evoluiu de tudo que a gente está vendo. Muitas estão fazendo passos incrementais, passos sérios, importantes, mas vocês estão... Gente, vocês saíram de um reclamê chororô, Stephanie, para uau! Parabéns! Muito orgulho de estar vendo vocês falarem aqui. Oi, você é o segundo da fila. Obrigado, Aldo. Eu acho que o Aldo resumiu bem. Acho que a palavra que a gente está sentindo aqui é orgulho, viu? Metal, parabéns pela sua presidência, parabéns ao Bicharal aí, aos novos alunos, a vocês. Eu vi que essa apresentação, além de estar realmente inspiradora, né? Ela serve para nós como reconhecimento de que a Itaex está fazendo a coisa certa e que vale a pena a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu chamo a atenção agora em questões específicas e concretas, que eu achei muito legal, essa empolgação, né? Essa motivação que a gente sente, a gente também percebe quando vocês falam que tem gente já querendo fazer hackathon no ITA, né? Então, assim, a Itaex está preparada, para conversar com essas pessoas, para que a gente possa organizar e planejar esse evento no ano de 2025. Inclusive, a Itaex está preparada também para que a gente possa receber apoio de quem quer que seja, empresários que queiram fazer o hackathon no ITA. A gente conversa, a gente faz a intermediação do ITA e recebe toda a parte de apoio financeiro, com editais com definições específicas do propósito e do objetivo do edital, que, por sua vez, vai se materializar no hackathon dentro do ITA, tá? Então, eu sugiro que a gente já converse sobre isso, coloque essa pessoa em contato com a Itaex, para que a gente já possa organizar isso para o ano que vem, tá? No mais, é isso. Muita alegria, muita felicidade de ver a apresentação de vocês, dar os parabéns, e não esqueça de mandar essa apresentação para a Itaex. Obrigado. Obrigado. Márcio, está contigo agora. Oi, pessoal, boa noite. Eu não vou gastar tanto tempo aqui rasgando seda, eu já me expressei aí pelos emojis todos. Muito orgulho ver aí todo esse propósito aí de vocês e todo esse entregável aí, né? Com esse padrão todo, assim, realmente é de cair o queixo. Minha curiosidade, minha pergunta é bem objetiva, assim, vocês conseguiram um diagnóstico dentre os concorrentes no sentido das fontes de recursos que eles usam para financiar as próprias atividades? Vocês têm algum insight assim para trazer para a gente? As equipes que a gente entrou em contato, elas eram bastante variadas. Um que saltou aos olhos foi o pessoal da UFMG, que todos que estavam lá, eles estavam usando uma camisetinha preta, assim, escrito UFMG no braço, e no meio o nome do laboratório da UFMG de inovação que financia eles. Então, na UFMG era um laboratório de inovação em que eles eram bolsistas lá, e eles recebiam bolsas, tipo, eles recebiam, por exemplo, R$800 para participar daquele hackathon, e eles tinham esse dinheiro para gastar individualmente, cada um no seu projeto, então poderiam juntar para fazer um projeto e tudo. Então, alguns tinham financiamento de bolsa, outros tinham financiamento do próprio bolso. A gente viu algum pessoal lá que pegava o dinheiro mesmo, o próprio dinheiro, investia e ia lá competir, porque sabia que era uma oportunidade boa.
Mas o que, institucionalmente, o que a gente conseguiu ver foi que o mais forte ali, que foi, inclusive, a UFMG foi um dos maiores concorrentes nossos, inclusive ganharam outra categoria, foi realmente investimento institucional de laboratório. Tá ótimo, Vinícius, obrigado. Excelente depoimento, obrigado. E realmente faz sentido que eu conheço deles lá, com parte de saúde, CT vacinas e tal. Eles têm um ecossistema bem avançado nessa parte bio lá, né? E realmente a gente é o outsider aí e fazendo um bonito. Parabéns pra caramba aí. Obrigado. Muito obrigado, Stephanie, de novo. Parabéns, vocês deixam a gente realmente orgulhosos do serviço que vocês fizeram com o dinheiro que a Itaex deu para vocês. A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado, parabéns, e vamos continuar crescendo. Obrigado, eu vou parar a gravação, enquanto isso, o pessoal da CV já pode se preparar. Pessoal, muito obrigado.